Meu nome é Wilson Viana, eu atuo aqui como psicólogo na UBS 17 de Ceilândia e também como facilitador de Tai Chi Chuan. Eu estou aqui para compartilhar uma aula básica para quem quer começar a fazer o Tai Chi Chuan, mas não conhece e nunca ouviu falar. O Tai Chi Chuan é aquela prática que é corporal e mental da medicina chinesa, em que, através de movimentos suaves e através de uma atividade física moderada, as pessoas conseguem melhorar o seu equilíbrio físico, mental e espiritual. Ele está baseado no princípio do Yin e Yang, que é o princípio da circularidade, né, ou da mutação, das mutações, né, como acontecem na natureza, por exemplo, como o dia e a noite, o alto e o baixo, o longe e o perto, e especialmente a inspiração, onde a gente retrai, e a expiração, quando a gente se expande. Através dessa circularidade entre aqueles movimentos que são mais cheios, mais expansivos, e aqueles movimentos que são mais vazios, né, esvaziados de força, e mais recolhidos, a gente consegue então encontrar harmonia na nossa energia vital, que a gente chama de Qi, ou Qi para os japoneses, né? Em chinês chama Qi. Então vamos fazer primeiro alguns exercícios de aquecimento, depois que a gente tiver feito o nosso comprimento, que começa e termina todas as aulas, e também vamos falar um pouquinho sobre como preparar um corpo Tai Chi, como fazer uma meditação muito breve, em pé, e quais são as principais bases para a gente conseguir se movimentar no Tai Chi com segurança, né, com um bom apoio. Muito bem, vamos começar então com o nosso comprimento. Para o comprimento, que começa e termina todas as aulas de Tai Chi, nós vamos colocar os pés unidos, vamos dobrar um pouco os joelhos, destravando o joelho para não ficar aquela coisa travada, destravando os joelhos e sentar, como se a gente estivesse sentando num banquinho alto e encaixando essa nossa coluna nessa nossa sentada. A bacia vem um pouquinho para dentro, não é para ficar assim, caída para dentro, mas em vez nem para ficar para trás. Então a gente vai encaixar como se a gente estivesse sentando num banquinho. Os ombros permanecem relaxados, o olhar na linha do horizonte e a língua no céu da boca. Essa é uma postura que a gente chama de Wudi, ou a postura do vazio, porque aqui a gente pode confortavelmente se esvaziar. Com a língua no céu da boca, olhar na linha do horizonte, nós sentimos o planeta todo aos nossos pés, o universo todo sobre as nossas cabeças e a vida toda ao nosso redor. É como se a gente conseguisse perceber tudo à nossa volta. Comprimento, abrimos os braços, nesse movimento de amplitude, como se quiséssemos abraçar toda a existência. Trazemos para a palma das mãos e unimos de forma igualitária, trazemos para o coração e agradecemos. Relaxe as mãos ao longo do corpo e assim se encerra o nosso comprimento. Agora a gente pode soltar as pernas, soltar os braços e relaxando, relaxando. Muito bem, solta mais as pernas, solta mais os braços e relaxa o quadril. Ótimo. Para o nosso breve aquecimento, nós vamos fazer a movimentação de 9 articulações. 2
dos tornozelos, 2 dos joelhos, 2 da bacia, 2 dos ombros e 1 da cabeça. Então, vamos girar os tornozelos para fora 9 vezes e para dentro. Agora para o outro lado, pode apoiar a ponta do pé e girar o calcanhar, como se quisesse fazer um círculo com o calcanhar. Antes para fora e agora para dentro. Mais uma vez, agora vamos então nos apoiar nessa base em que a distância dos pés equivale à distância entre uma ponta de um ombro a outra. Mais ou menos, que a gente chama de base paralela, tá? Então agora vamos girar os joelhos para fora, com delicadeza, com gentileza, sem forçar a barra. Para voltar ao movimento é girar os joelhos para dentro. Isso. Podemos abaixar um pouquinho, esticar um pouquinho, abaixar mais um pouquinho, esticar um pouquinho, mantendo sempre a coluna alinhada. Ainda separando um pouco mais as pernas, a gente vai fazer esse movimento de girar o quadril para um lado, bem amplamente, tentando manter a cabeça no lugar. E agora para o outro lado. Azeitando bem essas articulações entre o osso da coxa e o osso da bacia. Muito bem. A gente pode esticar um braço para cima, enquanto deixa a cintura cair para o outro lado. Assim a gente vai esticando. Muito bem. Relaxa, agora vamos girar os ombros para trás, deixando eles caírem lá para trás. Respirando suavemente. Agora para frente, girando os ombros para frente. Agora, a título de brincadeira, um ombro vai girar para trás e o outro ombro vai girar para frente. Vamos ver quem consegue fazer essa brincadeira de um ombro girar para trás e o outro para frente. Troca. Para o outro lado. Poxa, professor, não dei tempo nem de fazer o primeiro lado. É só para experimentar, gente. É só uma brincadeira, tá bom? O Tai Chi Chuan, ele pode ser visto como uma prática de autocuidado, em que a gente está se permitindo ser gentil com a gente mesmo, tá bom? Não existe nenhuma cobrança para fazer tudo certinho, mas o que importa é que a gente comece e continue praticando sempre que possível, tá bem? Faltou a última articulação, que é a articulação do pescoço, e a gente vai deixar então a cabeça pender para um dos lados, né? Tentando permitir que a orelha encoste no ombro ou se aproxime do ombro, lentamente deixando a cabeça pender para frente. Continuando o movimento, a orelha do outro lado, tenta encostar no outro ombro.
E ela vai continuar girando, sem forçar para trás, apenas deixando o peso dela ser levado para os lados, para frente e para trás, como se girasse sem força, sem tensão. É para aliviar as tensões. Estamos completando a terceira volta. Quando a gente chegar com a cabeça para baixo, com a cabeça perto do queixo, né, com o queixo perto do peito, perdão, vamos girar para o outro lado. Também lentamente e também relaxadamente, permitindo esse alívio das tensões do rosto, do pescoço e do ombro, dos ombros. Muito bem. Ótimo. Vamos agora então fazer alguns exercícios de respiração para que a gente possa equilibrar também a nossa parte emocional e energética. O primeiro exercício de respiração a gente chama de banho de céu. A gente abaixa um pouquinho e inspira, puxa o ar e deixa que o céu e todas as suas bênçãos venham descendo pelo corpo. E à medida que a gente vai soltando o ar e relaxando cada parte do corpo, que a mão vai passando pela frente. Solta o ar, deixando o céu alcançar a terra. Inspira. Relaxa. Respira, solta o ar à medida que vai relaxando e deixando o céu nos banhar. Última vez. Agora nós vamos fazer o movimento inverso. Nós vamos puxar a fonte de energia da Terra, passando por dentro do corpo, e vamos empurrar o céu e deixando que isso se espalhe até que a gente volte para o próximo movimento, tá bom? Inspira, puxando o ar até o peito, segura, empurra o céu, solta o ar e deixa isso se espalhar. De novo, lá da terra, a gente se conecta e puxa, inspira, chega no peito, segura, empurra o céu, solta. Última vez, inspira, segura, solta. Deixa balançar os braços na sua frente, acabando de soltar tudo. Pode passar as mãos como quem relaxa. Vamos aproveitar esse movimento de circulação da energia do céu e da terra. E agora a gente vai abraçar essa energia, ou deixar que ela se instale, que se ela seja cultivada bem aqui embaixo do nosso umbigo, onde as mulheres têm o útero e aonde os homens têm o centro de equilíbrio do corpo, né? Todos nós, seres humanos, temos. Isso em chinês chama Dantian, Tanjian. Eles falam dos dois jeitos, depende da pronúncia. Mas isso significa o campo de cultivo, né? Onde a gente se permite concentrar energia e cultivar essa energia vital, né? Segundo os chineses. Os homens com as mãos, os homens e mulheres, na verdade, a gente vai abraçar a árvore e vai colocar as mãos na altura do Tanjian, desse centro de energia, que tem 2 dedos, 4 dedos abaixo do umbigo, lá no centro do corpo, os dedos voltados uns para os outros,
polegar também. E a gente vai relaxar os ombros e os cotovelos à medida que a gente senta nesse banquinho que a gente já separou para a gente já no início da aula, para a gente voltar a sentar nele de novo. Repousa o seu olhar no chão à sua frente. Inspira e expira o mais naturalmente possível. Agora a gente vai tentar se conectar com a vida ao nosso redor. Percebe a vida acontecendo ao seu redor. Procura relaxar. Evite fazer julgamentos. Apenas observe a grande sinfonia da vida em seus fluxos, sendo você também a própria vida acontecendo aqui e agora. Sem distinção. Tudo é a vida acontecendo aqui e agora. Inspire, lentamente deixe os braços relaxarem ao longo do corpo. Muito bem. Vamos aproveitar esse estado meditativo para começar então a estudar como é que a gente constrói um corpo que a gente pode dizer que tem o vigor suficiente e a flexibilidade suficiente para fazer essa forma de Kung Fu que se chama Tai Chi Chuan. Então, inicialmente, a gente vai colocar as pernas separadas e a gente vai permitir sentar. Para a construção de um corpo da Tai Chi, é importante que a postura, inicialmente pelo menos, seja ereta. Então, durante toda essa aula, nós vamos manter essa postura ereta, onde o topo da cabeça está sempre apontado para o céu. E também aonde as orelhas estão paralelas na mesma linha dos ombros e os ombros na mesma linha dos quadris, que por sua vez estão na mesma linha do joelho e na mesma linha dos tornozelos. Como se a gente tivesse duas linhas aqui de força e uma central de estrutura. A gente pode relaxar os braços e perceber se a nossa coluna está muito, o quadril está muito para frente, se essa base da coluna está muito para frente, se ela está muito para trás, se ela está mais para um lado, se ela está mais para o outro. E a gente vai tentar achar um meio do caminho, bem no meio, onde a gente consegue ficar sentado nesse banquinho imaginário. Imagina naqueles bancos mais altos com rodinha embaixo. Então você está sentado nesse banco alto e o quadril está bem no meio. E agora a gente vai colocar a nossa coluna um ossinho em cima do outro, como se a gente estivesse equilibrando xícaras uma sobre a outra. E aí a gente vai achando esse lugar de encaixe, de modo que quando a coluna está bem encaixada, não existe nenhum esforço para ficar ereto, reto. A própria gravidade já conecta os ossos, os tendões e os músculos de modo que eles fiquem bem equilibrados.
Para encaixar o bule em cima das xícaras, que é a nossa cabeça, esse bule, né? A gente precisa recolher um pouquinho o queixo. Eu vou virar de lado para vocês verem. Em vez de ficar assim, a gente vai recolher um pouquinho o queixo e a gente vai permitir que do alto da cabeça, eu virei só para vocês verem, tá? Do alto da cabeça um fio puxasse. É como se a gente esticasse um pouquinho a nossa coluna para dar espaço entre as vértebras. Então primeiro a gente assentou a coluna, agora a gente vai dar espaço entre as vértebras. Tenta nessa postura que a gente está construindo um corpo firme e ao mesmo tempo flexível, tenta mandar uma onda de relaxamento para o corpo, de modo que não existe, você só está sentado aí na sua base, sentada. Não existe nenhuma tensão, não existe nenhum esforço, é apenas um encaixe. Está bem encaixado e relaxado. Essa é uma postura, por incrível que pareça, de descanso. Inicialmente, a gente que não está acostumado, as coxas parece que ficam fazendo força, né? Mas elas só dão aquela encaixada para o quadril encontrar o centro e relaxar. Muito bem, esse é o corpo Tai Chi. O corpo Tai Chi, ele se move como um grande bloco. Então, eu vou solicitar que vocês agora levem o seu peso para o lado esquerdo e procure perceber a sola dos pés e como é que você se move sem que você caia sem cair com o quadril para o lado ou para o ombro. A gente tem que manter essa estrutura em que as orelhas, os ombros, o quadril estão alinhados. A gente vai manter a coluna ereta e vai só chegar o banquinho, é como se a gente empurrasse o banquinho de rodinha para o lado. E mantém essa coluna ereta. Percebe a sola do pé esquerdo aonde você colocou. Muito bem. Generosamente a gente vai empurrar esse banquinho para o outro lado. E agora percebe como é que fica a sola do pé direito. Chega um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Percebe como que a gente pode sentir o pé fazendo esse trabalho de manter o equilíbrio. Se o peso vai um pouquinho mais para frente, a gente sente os dedos e a parte da frente do pé fazendo mais força, né? Onde tem mais pressão. Se a gente chega um pouquinho para trás, é o calcanhar. Brinca aí com o peso do pé e sente o pé achando um equilíbrio de sentir ele todinho chapado no chão. Não está nem para frente, nem para trás. Ele está todo equilibrado lá no chão. Brincou? Então vamos brincar agora do outro lado. Enquanto isso, a gente também está trabalhando a coxa, a coluna, o quadril. O peso agora veio para o pé esquerdo. Então, brinca aí, ó. Leva o seu peso para frente, no pé esquerdo, para trás. Chega mais para lá, mais para cá, mas mantendo o pé esquerdo com essa sensação do peso. A gente vai chamar isso de pé cheio, né? Ele está cheio com o nosso peso. Na filosofia chinesa é o pé yang. Cansou um pouquinho? Então vamos brincar lá do outro lado. Lentamente leva o seu peso de novo, mantendo a estrutura do corpo Tai Chi. E agora sente o pé direito mais uma vez, ó. Esse é o pé direito, então, agora está cheio, tá? Eu estou fazendo invertido, é o meu pé esquerdo, mas o pé de vocês é o pé direito. Então, se um pé está cheio, continua brincando e sentindo aí. O outro pé tá o quê? Vazio, muito bem. Então vamos jogar o peso de novo para o seu pé esquerdo. E agora vamos sentir como é que ficou o pé que ficou vazio.
Qual é a sensação no pé vazio? Olha só, percebe essa sensação. Agora vamos chegar para o meio de novo, mantendo essa postura. Olha a sensação, como é que é na sola dos pés, quando os dois pés estão igualmente cheios e igualmente vazios, né? Não tem um pé cheio e vazio, ele está igual. Vamos jogar agora de novo para um lado e sente como é que ficam os dois pés. E para o outro lado. E agora sente como é que ficam os dois pés. Faz essa brincadeira. Só que agora eu vou fazer uma brincadeira ainda melhor. Eu vou jogar o peso para minha direita, para a esquerda de vocês. Jogo o peso para a esquerda, de modo que o umbigo, essa linha central, lembra que eu falei que tem uma linha central que liga o céu e a terra? Ela fica bem em cima do pé. O umbigo vai ficar em cima do pé. E olha como é que fica muito vazio esse outro pé, de modo que a gente consegue até tirar ele do chão, ó. A gente não precisa do pé, ele está tão vazio, porque esse aqui está muito cheio. É como se esse aqui fosse o meio-dia, o sol está bem a pino aqui. E aqui fosse meia-noite, não dá nem para ver ainda, né? Então o pé vazio vai ficar solto, livre, e o pé cheio vai ficar no centro da linha central. Agora a gente vai botar o pé lá de novo, pisar todo, voltou para o centro, e a gente vai fazer essa brincadeira agora para o outro lado, a minha esquerda e a direita de vocês. Estou levando a linha bem todinha para o outro pé. Minha linha central aqui, o umbigo está todo em cima desse outro pé, então agora eu posso soltar esse pé sem cair, porque essa linha está bem equilibrada aqui em cima desse pé. Vê como a sola do pé vai fazendo esse trabalho. Não precisa fazer essas brincadeiras que eu estou fazendo não, tá? Só tirar um pouquinho o pé do chão, tá bom. Sem problema. Experimenta, né? Ficar num pé só. Se necessário, se apoia. Se não está dando, se apoia em alguma coisa. Coloca a mão na parede para dar essa sensação de segurança e faz essa brincadeira. Apoia, tira o pé, coloca o eixo, né, na linha central, o eixo na linha central em cima do pé, e apoiado aqui você faz essa brincadeira com a mão apoiada na parede. Muito bem. Agora a gente vai equilibrar e entender, a gente entendeu o que é um pé cheio e um pé vazio, e agora a gente vai entender o que é a mão cheia e a mão vazia. A mão cheia é aquela que vai subir, para esse exercício, é aquela que vai subir. E ela vai, quanto mais cheia, mais alto, até a altura do ombro. Quando o pé estiver bem cheio, ela vai subir até a altura do ombro. Quando o pé estiver vazio, ela vai descer até a altura do quadril. E assim do outro lado também. De modo que a gente consegue imaginar que está carregando uma bola. E quando a gente leva o peso para um lado, o outro pé, um pé vai ficando vazio e essa mão vai descendo, e esse pé vai ficando cheio e essa mão vai subindo. E quando a gente vai para o outro lado, passa pelo meio e a bola está bem no meio, e quando vai para o outro lado, chega do outro lado, a bola está com uma mão embaixo e a outra mão em cima, porque a gente está carregando a bola para esse lado. Então, carrega a bola até o meio, de modo que as duas mãos fiquem paralelas. Agora carrega a bola para a sua esquerda, acompanhando a mão cheia com o pé cheio e a mão vazia com o pé vazio. No Tai Chi Chuan, que a gente pratica aqui para a saúde, eu vou fazendo isso agora trocando de lado, enquanto eu vou conversando com vocês, vocês me acompanham. Vai trocando de lado, carregando a bola. No Tai Chi Chuan, que a gente pratica, Tai Chi Chuan para a saúde, o
pé cheio é sempre equivalente com a mão cheia. Então, se o pé direito está cheio, a mão direita está cheia. Se o pé esquerdo está cheio, a mão esquerda está cheia. Vai brincando com essa bola, de modo que isso vai ficando natural. E essa é a construção do seu corpo Tai Chi. Você vai manter sempre a sua postura ereta e relaxada, e à medida em que você carrega essa bola para lá e para cá, você vai percebendo que ela acompanha os movimentos de vazio e cheio de pés e mãos. Então fica sempre coordenada. Carrega a bola agora toda para o outro lado e traz o pé. Coloca os pés, a pontinha do pé, não sei se vai dar para ver, a pontinha do pé bem no meio do pé do outro pé. Então, a pontinha do pé vazio, esse que está solto, vai ficar bem no meio do pé que está cheio. E olha só como a gente está carregando a bola. Meu pé direito, o pé esquerdo de vocês, está cheio, e a minha mão direita, a mão esquerda de vocês, tá cheia também, tá? Direito, direito. O outro lado é igual. Então agora a gente vai andar, carregar a bola e trazer o pé e a mão. Olha só, carreguei a bola toda pro lado, no meu lado esquerdo, lado direito, né, de vocês. Vocês carregaram a bola pro lado direito. Então a sua mão direita tá cheia aqui em cima e a sua mão esquerda tá vazia aqui embaixo, tá? Como se ela estivesse aqui embaixo. Tranquila? Então vamos carregar a bola toda para um lado. Agora carrega a bola toda para o outro lado. Agora a gente vai fazer um passo para lá. Olha só que legal. Eu vou carregar a bola. Eu vou girar essa bola, como eu quero dar o passo. Invertir, né? Então eu preciso acertar isso aqui, ó. Então eu vou levar a bola para lá e trazer o pé. Quando eu girar a bola de novo, eu vou trocar o peso. E agora eu vou levar esse pé para lá. Olha só. Ixi, a bola ficou aqui. Gente, eu tenho que girar de novo para trazer. Então o que a gente vai fazer é isso. Gira a bola, empurra o pé, gira a bola, troca o peso, empurra a bola, né? Ou deixa a bola aqui e empurra o pé. Gira a bola, traz o pé. Beleza? Então fomos para um lado, agora nós fomos para aquele lado e voltamos. Vou fazer de novo bem devagar, tá? Meu pé cheio é o meu esquerdo, então o direito de vocês, e a mão cheia é a esquerda, portanto, a direita de vocês. Trocou. E abre a base, carrega a bola. Puxa o pé. Trocou e troca o peso. Como é que você troca o peso? Você levanta um calcanhar e coloca o outro no chão. Troca, empurra o pé e deixa a bola. Trocou. Traz a bola, traz o pé. Sempre o pé vazio vai estar com a mão embaixo, é como se a gente estivesse puxando o pé, tá? Então vamos lá. Agora como é que a gente está? A mão esquerda e o pé esquerdo de vocês estão cheios, a mão direita e o pé direito de vocês estão vazios. Vamos trocar, gira a bola e empurra o pé. Traz o pé que vai ficar vazio e coloca na base em T, que é essa base da pontinha. Troca o calcanhar e gira a bola. Empurra o pé e deixa a bola. Gira a bola e traz o pé. Muito bem.
abre de novo a base paralela, que é aquela base que fica na mesma distância de ombros e pés, e carrega a bola para o centro. Muito bem. Então, a grande brincadeira de hoje é construir esse corpo Tai Chi e fazer essa movimentação de peso, compreendendo o que é o pé cheio, o que é o pé vazio, o que é a mão cheia e o que é a mão vazia. Pode repetir esse exercício da bola para a gente aprender a caminhar. Então, com o tempo, isso vai ficando mais solto. E aí você consegue fazer o movimento um pouco mais livre, como se fosse na arte marcial mesmo, né? Dá para perceber que esse é um movimento de defesa, pode ser até de ataque, né? Dependendo de como você vai fazer. Mas isso, para chegar nessa transição mais fluida e suave, essa estrutura do corpo Tai Chi tem que estar bem montada, para você conseguir fazer isso sem cair para lá e para cá, e ao mesmo tempo sem precisar ficar rígido, fazendo força que nem um bonequinho. Tá bem? Tai Chi é esse movimento chinês em que a gente precisa entender que o fluxo é como se fosse o fluxo de água. É como se a gente estivesse fazendo esses movimentos dentro d'água. Sabe quando a gente faz movimento dentro d'água, que tudo fica um pouco mais lento e ao mesmo tempo mais fluido, porque tem um certo peso? Então é isso. No Tai Chi a gente se move com o corpo todo e a gente vai percebendo esse movimento de acordo com os nossos fluxos de energia, né? Que passam por essa sensação de ter um pé e uma mão cheia, como se a gente pudesse colocar nossa intenção na mão cheia, e a outra vazia, que também permite esse movimento, que gera o espaço, né? Que gera o espaço para depois haver essa troca. Ok? Sempre que necessário, repitam essa aula. E eu espero ver vocês na próxima. Um grande abraço, vamos ao cumprimento. Tchau, tchau.